Enfim, sexta, o debate que analisa a semana, discute o Brasil e coloca Minas no centro da conversa. Olá, ouvintes! Estamos começando mais um Enfim Sexta, o nosso encontro semanal com análise crítica, progressista e popular sobre o que acontece em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Eu sou a Flora Vilela. Quem está aqui comigo no estúdio do Brasil de Fato MG é o Lucas Wilker. Oi, Lucas. Oi, Flora. E hoje nosso programa tá cheio de notícias. Nós vamos falar da privatização da Copasa, que aconteceu nessa terça-feira lá em São Paulo, e da condenação pelo STF do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que está foragido nos Estados Unidos por coação no curso do processo da trama golpista. Por hoje a gente também comenta da participação do presidente Lula na reunião do G7 lá na França e sobre os próximos jogos do Brasil na Copa do Mundo. E para falar sobre tudo isso, quem está por aqui é o Emerson Andrada, coordenador-geral do Sindeletra MG. Tudo bem, Emerson? Olá, Flora. Olá, Lucas. Olá, Isa. Saudações aí aos ouvintes do nosso Enfim Sexta. Então, como já adiantou o Emerson, quem também compõe a nossa bancada de hoje é a vereadora de BH, Isa Lourença, do PSOL. Oi, Isa. Oi, gente, bom dia. Eu estou aqui animada porque tem jogo do Brasil. Então você já sabe, se estiver nos ouvindo pelo YouTube ou Spotify, já curte o episódio, compartilha com os amigos, deixa por aqui o seu comentário e bora dar início a esse programa que nós já estamos cheios de assuntos hoje. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Pois é, gente, a privatização da Copasa foi concluída nesta terça-feira, mesmo depois de várias denúncias de irregularidades e mobilização popular contra a medida. O leilão aconteceu na B3, em São Paulo, e consagrou a Equatorial Energia como detentora de 30% do capital social da empresa. O grupo pagou ao todo 5,5 bilhões de reais na compra de uma participação acionária, o que equivaleria aí a cerca de R$ 49 por ação. O lucro anual da Copasa é de cerca de 1,5 bilhão de reais por ano. E antes de passar a palavra para os nossos convidados, é preciso lembrar ao nosso ouvinte que a Equatorial é a mesma empresa que assumiu em julho de 2024 o posto de acionista de referência da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Desde então, as reclamações de usuários de São Paulo sobre a baixa qualidade do serviço aumentaram em 70%. O tempo de resposta da empresa para a resolução de problemas cresceu exponencialmente e as denúncias de interrupção no fornecimento de água, especialmente nos períodos noturnos, são cada vez mais frequentes. Pois é, gente. Outro grupo que adquiriu parte da empresa é a Fundos Perfin, que possui relações com o BTG Pactual, um banco que já foi citado em operações da Polícia Federal de investigação de corrupção e lavagem de dinheiro, como a Carbono Oculto e a Compliance Zero, a operação que está envolvendo aí o Banco Master. Eles adquiriram 12,76% da Copasa. E aí, diante disso, queria que vocês trouxessem pra gente, essa semana foi muito difícil para o povo mineiro, mas qual que é a avaliação de vocês sobre todo esse processo de entrega da empresa pública à iniciativa privada? Bom, gente, eu acho que inicialmente nós precisamos parabenizar o Sindágua, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Copasa, por ter coordenado essa importante luta de resistência à privatização da Copasa. A gente sabe que o resultado está muito longe de ser o que a gente gostaria. Foi uma semana muito triste para Minas Gerais, mas também foi uma importante demonstração de organização e de resistência. É importante a gente dar uma olhada para o que nós, como Estado da União, fizemos essa semana. Nós entregamos um dos mais importantes patrimônios do povo de Minas Gerais para o Grupo Equatorial, que tem um histórico perverso dentro de um processo de avanço sobre o patrimônio público no Brasil. O Grupo Equatorial hoje dirige a Light, no Rio de Janeiro. Foi vencedor também de um processo de privatização da C3E, lá no sul do Brasil. É hoje também quem comanda a Sabesp, no estado de São Paulo. Todos exemplos trágicos, exemplos tristes de avanço da iniciativa privada sobre o serviço público, com prioridade exclusiva e absoluta sobre da lucratividade, sobre o interesse do serviço público, sobre o interesse da população. Então, nós já podemos esperar aí para o próximo período aumentos na nossa conta de água. Nós podemos esperar para o próximo período a degradação da qualidade da água que a gente bebe, que a gente usa para cozinhar, que a gente usa para os nossos banhos.
E também podemos esperar um descuidado com a natureza. Muita gente não sabe, mas logo que a Sabesp foi passada para o Grupo Equatorial, houve um problema de entupimento de canalização, de esgoto para o sistema de tratamento, e que a solução ecologicamente correta seria muito onerosa para a Sabesp. E a solução mais barata era despejar os rejeitos do encanamento entupido no Rio Tietê. Eu não preciso dizer para vocês qual foi a opção que a Equatorial tomou e, inclusive, assumiu as multas resultantes desse processo, que eram mais baratos do que fazer o certo. Então, é um exemplo do que nos espera a partir de agora com a Equatorial comandando o saneamento básico em Minas Gerais. Triste mesmo. Tristes dias para Minas Gerais. Triste e revoltante, né, Emerson? Mas eu fico pensando, assim, que essa venda da Copasa, eu acho que ela também é uma tentativa ou praticamente uma concretização da viabilidade política da candidatura do Matheus Simões, né? Eu acho que eles precisavam entregar a Copasa para que os bilionários do nosso estado, né, apostassem nele de vez para continuar governando Minas Gerais, né? Porque eles têm um projeto de entrega total do estado, né? Então, entregar as nossas águas com a Copasa, o projeto deles de privatização dos parques de Minas Gerais, o projeto de privatização da UENG, o projeto de entrega das nossas terras raras, de toda a exploração das nossas serras para ter minerais críticos. Então, assim, eu acho que é muito preocupante porque nós estamos vivendo em Minas Gerais uma grande disputa de para onde vai o nosso estado, né? Se o nosso estado vai continuar tendo algo de soberania ainda, ou se a gente vai entregar tudo mesmo para as empresas de fora do nosso país. E quando ele concretiza a privatização da Copasa, eu acho que ele quer dar um recado que ele vai conseguir, de fato, entregar todo o nosso estado. Então, nós estamos no ano de 2026, um ano muito importante para a gente conseguir debater como que a gente vai vencer isso, como que a gente vai conseguir derrotar esse projeto. E aí, nós estamos na esquerda ainda sem um nome, né, para disputar o estado nas eleições, mas eu acho que a gente pode debater vários nomes, mas eu acho que a gente precisa debater algo centralmente, que é a pessoa que a gente vai apostar para governar o estado de Minas Gerais precisa se comprometer com interromper essa agenda entreguista do Zema e do Simões. Precisa ser uma pessoa que se compromete que não vai privatizar todos os nossos bens naturais, como as nossas águas, nossas cachoeiras, nossas serras, nossa universidade. Precisa ser alguém que vai se comprometer com interromper e debater isso na campanha, que é necessário interromper esse curso entreguista que Minas Gerais segue nas mãos do Zema e Simões, né? Então, acho que isso vai ser muito importante para a gente nesse ano de 2026, essa disputa política da pauta da soberania do nosso estado, que implica diretamente na soberania do nosso país. Pois é, Isa. E aí, enfim, para o nosso ouvinte, a gente tratou sobre um pouco disso que vocês dois trouxeram, assim, do quanto esse governo se compromete a entregar todo o bem público para o patrimônio privado, então para os grandes amigos deles aí, dos bilionários. E aí, enfim, a gente tratou disso no Visões Populares da semana passada, quando a gente falou com o Gilson e o Estevão, que escreveram o Desvendando Minas 2. Enfim, acho que vale para o nosso ouvinte que quiser se aprofundar nesse debate e pensar nesse próximo ano, como a Isa trouxe, tão importante escutar o nosso Visões. A gente está falando sobre vários quesitos aí dessa entrega e de como se estruturou esse governo Zema Simões e o perigo que isso é agora, pensando nessa possibilidade de reeleição. Acho que também vale, pensando na Copasa especificamente, a gente tratou disso longamente aqui ao longo dos nossos programas no ano passado, entrevistamos a galera do Sindágua. Acho que está muito bem detalhado o que pode acontecer daqui para frente. Então, também, se quiser se aprofundar nesse debate, vale ouvir os nossos Visões Populares e os Enfim Sextas. A gente também tratou disso bastante aqui, com essa bancada e com as outras. Perfeito. E agora, no plano nacional, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, condenou nesta terça-feira o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, por coação à justiça no julgamento da trama golpista do 8 de janeiro de 2023.
A pena foi fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão, com início de cumprimento em regime semiaberto e pagamento de mais de R$ 162 mil. O ex-deputado também tornou-se inelegível por 8 anos. Para que se cumpra a reclusão, será preciso fazer um pedido de extradição, já que Eduardo está vivendo nos Estados Unidos. O pedido precisa ser analisado pelas autoridades internacionais, contanto que há também a possibilidade de o filho do ex-presidente Bolsonaro tentar pedir asilo político ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E aí queria saber, na opinião de vocês, o que essa condenação aí representa para o Brasil. Uai, eu acho que finalmente uma notícia que dá orgulho, né, de ser brasileiro, que é a gente ter hoje, né, por via do STF, uma justiça que diz, não pode ser um político que trabalha contra o Brasil, você não pode ir para os Estados Unidos reivindicar sanções contra o seu próprio país por causa de um desacordo político, né? Isso é muito importante, né? Porque o que o Eduardo Bolsonaro, né, o Bananinha, tem feito todo esse tempo é tentar coagir o governo brasileiro, a justiça brasileira, a não condenar o seu pai, né, a livrar a cara dos seus amigos que cometeram crimes contra o nosso país e coagindo isso, tentando forçar sanções externas contra a gente, né? Então eu acho muito importante que a gente olha, aqui no Brasil isso não pode acontecer e a gente tem a justiça que fale isso, né? Acho que é um dos momentos que a gente tem orgulho, mas um dos momentos para a gente entender a disputa política mesmo que a gente vive, né? Que a gente vive no nosso país mesmo, assim. Com certeza, se o governo fosse outro, né? Se o governo fosse o governo entreguista de tudo para os Estados Unidos, a gente estaria em situações muito piores. A gente estaria abaixando a cabeça para todo tipo de sanção, para todo tipo de taxa dos Estados Unidos, porque é isso que o Eduardo Bolsonaro vem fazendo lá nos Estados Unidos desde que eles perderam o governo brasileiro. Então, a importância que a gente tem da defesa da nossa soberania, uma condenação como essa. É mostrar para o povo brasileiro, sim, você não pode cometer crimes contra o seu próprio país. Isso é muito importante, porque se a gente deixa que as pessoas ajam dessa forma, a gente diz que você pode entregar tudo do nosso país, você pode trabalhar contra o seu próprio país, como foi no dia 8 de janeiro, a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, você pode trabalhar contra a democracia, que é o que eles fizeram, o que eles vêm fazendo. Então, assim, para a defesa da nossa soberania, para a defesa da democracia, acho que essa é uma decisão histórica, mais uma vez, e que a gente precisa ter muito orgulho. É isso, Isa. Eu acho que a principal mensagem é que a democracia brasileira, ela é e precisa ser maior do que qualquer sobrenome, do que qualquer pessoa, do que qualquer ligação política ou cargo que tenha, que ocupe ou que tenha ocupado no passado. Nós vivemos, sim, um período muito grave de ataque às instituições, de ataque à própria democracia, de ataque às estruturas que sustentam a democracia, o Congresso Nacional, o STF, a justiça brasileira como um todo, e a condenação do Eduardo agora é uma demonstração de que o Brasil está conseguindo passar por esses obstáculos. Eu imagino que o processo interno do STF para chegar a essa condenação não foi simples, porque é uma família que hoje, lamentavelmente, é muito poderosa, embora tenha o seu patriarca preso, embora tenha um dos seus expoentes envolvido com uma série de escândalos, ele ainda é um candidato relevante à presidência da República. Então, essa condenação ela tem diversas cores, mas eu acho que todas elas apontam para um Brasil melhor, um Brasil com mais capacidade de tratar e de lidar com os seus problemas, sobretudo com essa onda ultrafascista que varre o Brasil hoje, mas que essa semana o STF, a Justiça Brasileira, deu uma resposta dura e importante. Nós sabemos aí que ele vai lá buscar apoio do Trump, tentar um asilo, tentar algum tipo de sanção ao STF brasileiro. A gente não pode desconsiderar a declaração do Trump essa semana, quando ele diz que Bolsonaro Júnior teria sido condenado à prisão. A declaração dele, ela chega a ser até um pouco folclórica, jocosa, no sentido de dizer que achava que o candidato a presidente do Brasil tinha sido condenado. Então ele mistura
Eduardo com Flávio Bolsonaro, dando a entender que ele não sabe a diferença entre um e outro. Curiosamente, ele recebeu eles em visita umas semanas atrás, mas, para mim, demonstra um posicionamento, demonstra uma intenção do governo americano de interferir diretamente na eleição brasileira. E aí, o nosso sinal de alerta precisa estar aceso para garantir que interferências estrangeiras não influenciem a decisão soberana do povo brasileiro. É isso. Emerson, inclusive, para além dessa declaração confusa, no mínimo, aí do Donald Trump, outros membros do governo já foram a público, né, falar que o Brasil é um país pouco amigável, enfim, deixar muito clara essa intenção de interferir por aqui nas nossas eleições. Com isso, com esse debate, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, espera um momentinho que a gente volta com o nosso Enfim Sexta logo depois da vinheta. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bom, então, nessa quarta-feira, durante a reunião do G7 na França, mudando um pouco de assunto, né, o presidente Lula voltou a defender a soberania digital dos países do sul global e cobrou uma atuação ética e responsável das grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs. Para ilustrar o potencial de uma estrutura gerida pelo Estado, o Lula fez uma referência direta ao funcionamento do Pix, classificando o sistema de transferências instantâneas como, aqui abro aspas, uma das nossas maiores entregas para o cidadão brasileiro, fecho aspas. A participação brasileira na reunião também concentrou atenções devido aos bastidores diplomáticos envolvendo o presidente Donald Trump, com tudo isso que a gente tratou até aqui, né, como a ameaça de um tarifácio, a decisão unilateral dos Estados Unidos de classificar as facções criminosas brasileiras, como o Comando Vermelho e o PCC, como entidades terroristas. Bom, diante de tudo isso e pensando no que a gente também já tratou no assunto anterior, como que vocês veem a importância dessa postura do presidente Lula diante desse cenário? Primeiramente, eu penso que a postura altiva do presidente Lula diante das ameaças, diante das atitudes do presidente Trump, ela tem reforçado dentro do povo brasileiro essa sensação esse sentimento nacionalista, esse sentimento de defesa do nosso país. Então, não imagino que alguém com uma perspectiva estadista tivesse uma postura diferente em relação à altivez e em relação à disposição de defender o nosso país. Esse ponto é muito importante. Mas precisamos também entender esses ataques, esse momento, como uma tentativa de reposicionamento dos Estados Unidos em relação ao mundo. Eles estão tentando pintar com cores diferentes, mas estão saindo de um fracasso monstruoso no combate ao Irã, lá no Oriente Médio. E é pensando nisso que o Brasil precisa se posicionar diante desse cenário. Então é quando o Lula vai para o G7, do qual o Brasil não faz parte, participa como convidado. E lá no G7 se torna uma espécie de estrela do encontro, porque dentre aqueles do G7 é quem fala de igual para igual com Trump, junto com o presidente chinês e o da Índia, são os que têm a capacidade de falar de igual para igual com Trump, porque os líderes europeus não fazem isso. E nesse sentido também ajudar, ao mesmo tempo que os Estados Unidos estão se reposicionando, que China está se reposicionando, reposicionar o Brasil também como um dos players da política e da reconstrução mundial, porque a gente perdeu bastante essa posição durante os 4 anos do governo Bolsonaro e a gente ainda não recuperou. E eu penso que esse posicionamento é um passo importante para a gente recuperar a nossa posição como um dos países que apontam a direção para o mundo nesse próximo momento que a gente está construindo. É isso, eu confesso que eu fico muito mais animada e orgulhosa, né, dessa postura muito altiva do presidente Lula, né, de uma postura de um patriota de verdade, assim, de um brasileiro de verdade, do que outras posturas de tentar passar pano pro Trump, de tentar suavizar a imagem dele perante o mundo. Eu acho que esse não é o nosso papel, né, eu acho que o Trump é um dos governos mais nefastos da história da humanidade. Então, assim, ele precisa ser tratado dessa forma. E, então, eu acho que quando o Lula vai falar assim, não, nós estamos negociando e pronto, nós vamos continuar negociando de igual para igual, dadas as devidas proporções de cada país, e eu não vou ficar aqui suavizando imagem de Trump. Eu acho que essa postura é muito importante, é a postura que deve ser levada daqui para frente, porque é isso, quando o Lula
faz a exigência, né, para que não tenha, para que as redes digitais, que as big techs ajam de forma ética, não interfiram no outro país. Eu acho que, na verdade, ele está fazendo essa exigência, mas está fazendo uma denúncia, né? Está fazendo uma denúncia de que elas estão fazendo isso, de que elas fazem isso, que elas estão fazendo isso no Brasil, que elas querem interferir na nossa eleição. Isso conjugado, né, com a decisão do Trump de considerar o crime organizado brasileiro como terrorista para poder abrir as portas para interferir nitidamente e explicitamente no nosso país. Então, eu acho que quando o Lula faz isso, ele está fazendo uma denúncia para o mundo também, de que existe uma orientação das big techs, junto com o Trump, de intervir nos países, e o Brasil aí é hoje uma mira, né? Uma grande mira deles, como foi a Venezuela, como eles fazem em outros países, né? Então, eu achei muito importante fazer essa denúncia, achei muito importante ter uma postura de que nós não passamos pano para esse governo nefasto do Trump, para essas políticas que eles têm de intervir nos países, e nós sabemos que nós somos o alvo da vez e estamos lá no G7 denunciando isso, sabe? Acho que foi uma postura muito importante e inteligente do presidente brasileiro. E para fechar nosso programa com bastante animação, vamos falar um pouco de Copa do Mundo, né? O Brasil enfrenta o Haiti essa noite, 21h30. Eu queria saber como que tá os preparativos aí, a expectativa de vocês para esse jogo. Gente, eu sou torcedor de carteirinha. No momento da Copa do Mundo, ou no momento das partidas de futebol, eu esqueço os problemas, as rixas políticas. No caso da torcida para o futebol, eu esqueço que o meu time, o Atlético Mineiro, é comandado por um dos empresários mais nefastos do estado de Minas Gerais. Eu relativizo isso tudo para torcer pelo time, porque o futebol, ele traz para mim muita... Eu curto futebol, me traz alegria. E eu faço a mesma coisa com a seleção brasileira. Neymar tá lá ou não tá? Eu acho que o processo é bastante criticável e a gente tem que continuar criticando, mas não gostaria, e eu não consigo fazer isso, de jogar contra a alegria do povo brasileiro. O povo brasileiro se sente feliz com o futebol. Eu me sinto feliz com o futebol. Então eu junto, eu torço, eu grito, eu toco apito e tal. Então assim, a minha expectativa é a melhor possível. Eu acho que hoje o Brasil desencanta na Copa do Mundo. Não sou um grande crítico do resultado do jogo contra o Marrocos. O Marrocos é um time que vem despontando. Foi semifinalista da última Copa do Mundo, foi quarto lugar da última Copa do Mundo, então não é estranho o empate do Brasil com o Marrocos, sobretudo levando em consideração que é um time em formação, mas acho que o Haiti é um time muito frágil, e pela fragilidade do Haiti, eu apostaria numa grande exibição da seleção brasileira no dia de hoje. Vou estar lá torcendo muito. Amanhã estarei rouco de comemorar a vitória. Eu sempre fico muito animada também em campeonatos assim, mundiais. Uma curiosidade, quando eu entrei na faculdade para fazer comunicação, né, jornalismo, eu queria ser comentarista esportiva, sabe? Ah, que legal. Depois eu me desiludi com isso tudo. E virei militante mesmo. Mas eu gosto muito dessas competições, eu fico muito animada. E eu busco, né, do último jogo, nesse jogo também, e ver com meus amigos, assim, nas vilas, sabe? Porque eu acho que é bonito, assim, a gente vê na rua, com a criançada, com as crianças vendo o jogo junto e brincando ao mesmo tempo, e pintando rua, aquela coisa toda. Eu fico muito entusiasmada com isso. Então, eu tô muito empolgada. Hoje eu vou ver lá no Minas Caixa, que é o bairro onde eu cresci, com os meus amigos lá. E no jogo passado eu ganhei o bolão da minha família. Esse jogo eu apostei 4-1 e tô achando que eu vou ganhar de novo. Maravilha, gente. E aí, para já deixar uma diquinha para o nosso ouvinte, lá no site do Brasil de Fato, a gente fez uma matéria falando sobre alguns estabelecimentos que vão exibir aí os jogos, que os bares, sobretudo aqui em Belo Horizonte, acabam virando aí essa arquibancada, né, pra galera curtir a Copa do Mundo. Então vale dar uma conferida lá nessa matéria para ver a seleção que a gente fez. Eu não vou falar aqui para não dar spoiler, então as pessoas vão lá pro site, vão se direcionar ao site para ler essa produção lá. É isso, gente. E aí vale muito, né? Ver com a galera. Eu acho que é uma comoção geral. Acho que é isso que é o espírito, como o Emerson trouxe também, a Isa também. É isso que é o espírito do Brasil na Copa. É pra isso que a gente torce, né? Pra juntar, pra poder comemorar, pra poder chorar se precisar, enfim. Onde você vai ver, Flora? Nossa, infelizmente eu vou ver na estrada, amigo.
Mas eu vou ouvir no rádio. Mas da última vez eu fui assistir lá no Santa Teresa, na esquina ali do Colombo. Foi ótimo. Tava rolando telão, talvez dessa vez também. E você? Eu sou mais do time da Isa. Eu junto com os amigos vou ver com a galera também. É dentro de casa. Mas todo mundo fazendo festa dentro de casa também. Bom, gente, então com esse clima bom, a gente fica por aqui. Infelizmente, o Enfim Sexta acaba. Queria agradecer a participação da Isa e do Emerson hoje. Valeu, gente. Um beijo e bora ganhar hoje, Brasil. Gente, eu que agradeço a oportunidade de estar participando com vocês aqui. Muita torcida, muita alegria para o povo brasileiro no jogo de hoje e nesse futuro próximo aí, em que o Brasil vai estar na Copa do Mundo e na política definindo os rumos do nosso país. Força para todos nós e alegria para o povo brasileiro. Perfeito, Emerson. Então a gente se vê na próxima sexta-feira, ao meio-dia, no canal do Visões Populares, aqui no Spotify ou no YouTube. E na Rádio Favela Autêntica FM ou no site do Brasil de Fato MG. Se você está nos ouvindo agora pelo YouTube ou Spotify, não esqueça de dar 5 estrelas para o podcast, comentar aqui o que achou do episódio e compartilhar com os seus amigos. Um abraço. É isso, gente. Se você está ouvindo a gente pela rádio, quer ouvir o programa de novo, perdeu alguma parte, quer mandar para alguém, é só procurar o Visões Populares lá no Spotify ou o Brasil de Fato MG no YouTube. Então não se esqueça também de acompanhar o Brasil de Fato MG nas redes sociais para você não perder nenhuma novidade, de procurar lá as nossas dicas de lugares para assistir o jogo hoje no nosso site e aí acompanhar também o nosso site www.brasildefato.com.br/mg. Até a próxima semana, um abraço! Encerramos por hoje, mas o debate não termina aqui. Na próxima semana, o Enfim Sexta volta com tudo para analisar os principais acontecimentos de Minas, do Brasil e do mundo. Até lá! Este episódio do Enfim Sexta teve a apresentação de Flora Vilela e Lucas Wilker. A produção é do Lucas Wilker, o roteiro e a edição do áudio ficam por conta de Flora Vilela, com divulgação de Lucileia Miranda.